Olá, dois assuntos importantes para tratarmos agora nesse momento inicial do programa. O primeiro afeta todos, que é o problema da gasolina, que está subindo, combustível, o preço sobe, há um descontrole. Por que isso acontece? Por que isso está ocorrendo? Seria erro, equívoco do governo Bolsonaro? Seria uma falta de estratégia? Seria uma dominação estrangeira provocada pelo próprio governo, já caminhando para uma privatização? Na realidade, a causa desse aumento abusivo do preço da gasolina é um reflexo daquilo que aconteceu lá no governo Dilma. Vocês lembram muito bem que a Dilma comprou uma refinaria lá no Texas. E essa refinaria, ela foi superfaturada, era já uma empresa praticamente falida e seus equipamentos já ultrapassados, e fizeram então uma grande operação de roubalheira, superfaturando essa empresa. Muito bem. O que aconteceu? Com o prejuízo e a incapacidade operacional dessa empresa, levou o país a ter que pagar a acionistas norte-americanos uma fábula. Na realidade, 880 bilhões de dólares nós fomos condenados na justiça norte-americana, ou seja, a Petrobras, a indenizar acionistas norte-americanos que investiram naquele empreendimento petrolífero. E o que aconteceu? Nós estamos pagando, e é exatamente, nós vamos pagar e nossos filhos, talvez nossos netos ainda vão pagar esses 880 bilhões de dólares, que foi um dos prejuízos que a dona Dilma deu ao país. Mas não ficou só por aí. Isso está saindo do nosso bolso, por isso que a gasolina está aumentando. Por isso que a Petrobras tem que faturar muito para poder pagar e fazer frente a esses compromissos, senão ela quebra. E também nós temos aqui um outro problema. Já foi apurado o prejuízo que o BNDES deu ao país nos governos Lula e Dilma. Foram 700 bilhões que foram desviados do BNDES, quer dizer, mais de meio trilhão, 700 bilhões. Eu me lembro muito bem que no governo Dilma e no governo Lula, o nosso PIB anual não chegava a 1 trilhão. No final do governo Dilma eram 900 bilhões, o PIB anual do Brasil. Pois muito bem, o BNDES jogou 700 bilhões pela janela, que foram desviados. Agora temos ainda 500 bilhões de desoneração fiscal, também no governo Lula e Dilma. Tivemos 100 bilhões roubados dos fundos de pensões. 100 bilhões. 247 bilhões desviados da saúde. E 1 trilhão que enviaram para 30 obras no exterior. Teve ainda a Copa e Olimpíadas, que foi uma roubalheira generalizada no Brasil inteiro, onde se construíam os estádios. E aí, fazendo essas contas, nós chegamos a um resultado de 7 trilhões de reais. 7 trilhões de reais. Quer dizer, eram mais do que 7 PIBs da época Lula e Dilma, que não chegava a 900 bilhões em média. Por isso que o país está nessa situação
nessa dependência que nós temos. Há outras dependências também, como lá na Amazônia, em que as multinacionais disfarçadas de ONGs estavam dominando o contrabando de madeira e a exploração de contrabando também de ouro, diamante e outros minérios preciosos e de valor. E agora essa pressão toda sobre o governo é exatamente para derrubar. A campanha do Lula, ela está sendo financiada por interesses estrangeiros, grupos estrangeiros, porque eles querem voltar a dominar aquilo que Bolsonaro conseguiu excluir esses grupos de interesse e de influência na Amazônia e no Brasil. E agora Bolsonaro está de olho na Petrobras, está tentando arrumar uma fórmula de controlar o preço da gasolina, mas os acionistas, que na sua grande maioria aqui no Brasil também são estrangeiros, não querem, porque isso vai afetar o lucro deles. Então veja que situação que nós estamos. Não é tão fácil assim resolver, o governo pode congelar o preço da gasolina ou pode baixar o preço da gasolina. A regra não é essa. Infelizmente, não é isso que pode prevalecer. Bom, essa é uma notícia que eu tinha que dar para vocês, que não é uma notícia muito boa, porque vai afetar a vida e o orçamento nosso, familiar, dos nossos filhos e provavelmente dos nossos netos, ainda porque nós temos que pagar as dívidas que foram contraídas pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Mas nós temos uma outra notícia que tem gerado alguma expectativa, que é a notícia, o que é, vamos dizer assim, a estrutura da noite, da boemia petropolitana. O prefeito estuda a possibilidade de fazer um corredor cultural na 13 de maio. Há alguns moradores que acham a ideia interessante e há outros que estão se opondo. Já foi feita uma rodada de negociação com os comerciantes que, de uma forma geral, gostaram muito da ideia do prefeito e o prefeito também assimilou muito da ideia dos empresários da Rua Tereza. Então, uma das ideias para fazer esse corredor cultural seria eliminar o estacionamento da 13 de maio, alargar a calçada do lado do estacionamento e ali fazer uma área de lazer com grades e crianças brincando, etc, etc. E nessa expectativa há uma preocupação, porque o grande problema da 13 de maio não são os bares, nem os clientes que frequentam os bares, que são frequentes de nível muito bom, de educação, graças a Deus, de uns anos para cá, depois da pandemia, normalmente depois da pandemia, melhorou muito a frequência desses bares, porque antigamente era uma garotada muito barulhenta. Mas nós temos um cancro, que é quando, na 13 de maio, a periferia que vem para cá, a periferia mal educada, mal articulada, que vem para beber, para usar droga e criar confusão, essa turma fica lá na calçada, nem entra nos bares, nem nos bares eles entram ou consomem nada. Simplesmente ficam na calçada ou trazem a bebida deles ou compram a bebida num boteco que tem ali, que não tem nem espaço para o cliente, é só uma porta com balcão que fica vendendo bebida barata e os caras ficam tomando a bebida no gargalo. E aí, depois da meia-noite é que começa a confusão. Então, é muito importante que nessas reuniões com o prefeito, e aqui fica a minha sugestão, é que a Guarda Municipal e o DETRAN, o Departamento de Trânsito de Petrópolis, eles devem ficar lá depois da meia-noite. Porque é depois da meia-noite que o barulho, o ronca-ronca de motocicleta, baile funk, em 2, 3 posições, cada grupo traz uma caixa de som, e não há morador que aguente isso até 3, 4 horas da manhã. Porque a polícia vai embora, o staff do município também vai embora depois da meia-noite. Mas é aí exatamente que começa a confusão.
Uma solução simples seria, com a mangueira, lavar as calçadas depois da festa. Depois da meia-noite, bota lá a ducha, a pressão, porque aí vai esvaziar o local naturalmente e eles vão embora. Muita gente vem de longe, de distância. Nós estamos sabendo que até vem gente da Baixada para esse point da 13 de maio. Gente que vem de Fragoso, de Embariê, enfim, de vários locais que estão curtindo aqui. Não sei porquê. Lá embaixo as festas são até mais animadas, mas eles estão curtindo aqui. E aí eles esperam um ônibus de volta, que é 5 horas da manhã. Eles ficam perambulando por aí. Tá? Outra coisa também é o seguinte, não pode deixar de existir as blitz para apreender as motos que estão fazendo barulho, que estão sem miolo andando. Aqui houve, eu já tinha comentado isso, aqui na rua Quissamã, houve uma blitz que apreendeu muitas motos e melhorou bastante o barulho, mas semana passada eu fiquei ali fora conversando, depois do programa, e eu observei que em poucos minutos, 5 ou 6 motos barulhentas passaram, e já era mais de 11 horas da noite. Então, ainda não solucionou o problema, e aqui fica o recado do nosso programa ao prefeito e à equipe do prefeito que trabalha nessa área, para que mantenham as blitz sistematicamente aqui na rua Quissamã, na 13 de maio, na Barão do Rio Branco, na Queller, que são os locais onde eles mais gostam de acelerar e fazer barulho. Está no ar o programa Dossiê História e eu volto em 15 segundos. Olá, amigos da TV Petrópolis, olá, internautas que nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Está no ar um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. E aqui você recebe informação de qualidade. Nossa programação vai ao ar sempre às quartas-feiras, a partir de 22 horas. E é o único programa ao vivo, neste horário, na grade da televisão petropolitana. Nossa reprise oficial é exibida aos domingos de manhã, a partir de 8h30. E aos sábados ainda temos uma outra reprise em horários às 19h30 de sábado e também temos outras reprises em horários aleatórios a critério da própria emissora. Visite nossa página no Facebook e no YouTube. Você também poderá assistir nossa programação ao vivo pelas redes sociais. Digite no campo de busca do seu Facebook, do YouTube, TV Petrópolis, canal 10. Hoje é o dia 11 de maio. E a nossa efeméride de hoje é o Dia Nacional do Reggae. Eu vou até pedir aqui para passar uma homenagem que nós vamos fazer hoje ao cantor Bob Marley, que nasceu em 1945 e faleceu em 1981. Quer dizer, ele não tinha sequer ainda 40 anos quando veio a falecer. E ele faleceu, infelizmente, de um câncer no dedão do pé, proveniente de uma unha encravada maltratada. Essa é a data de sua morte, o dia 11 de maio. Ele faleceu no dia 11 de maio de 1981, Bob Marley. E deixou muita saudade, porque os fãs, os aficionados do reggae, no mundo inteiro, né? E até hoje o reggae é uma música atual, contemporânea e amada por muitos fãs. As músicas do Bob Marley, eu vou até pedir para tocar uma que eu selecionei aí, se for possível. Um fundozinho aí, fazer um...
That's what I'm saying to you. You know, tell them ready for turn it on. Them should have started to the boss and them place. You know, them should have passed to the boss. O Bob Marley, as músicas dele tinham um sentido social. E em 1977, ele recebeu a Medalha da Paz na sede das Nações Unidas. Essa medalha foi recebida em reconhecimento pelo fato de que Bob Marley teria mediado um encontro entre adversários políticos jamaicanos num concerto chamado de One Love Peace Concert. O dia 11 de maio é o 131º dia do ano no calendário gregoriano. Lá se foram já 131 dias, faltando 234 para terminar o ano de 2022 e cada vez mais essa roda está girando rápida demais. Vamos agora ao nosso primeiro quadro do programa, o pensamento do dia, e eu vou pedir a vinheta. Bom, então vamos lá. Dá um foco legal aí. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Melanie Klein. Vamos falar um pouco dessa nossa pensadora do dia. Quem foi Melanie Klein? Uma psicanalista austríaca. Aliás, a Áustria tem dado ao mundo uma pleiade de grandes cientistas, né? E artistas também. Ela, então, era uma psicanalista austríaca, classificada como psicoterapeuta pós-freudiana. Ela formou-se na Universidade de Viena e, além de médica, ela estudou História e Arte, sem se graduar nessas duas. Até foi por influência de um irmão que era muito ligado à arte, e ela era muito ligada a esse irmão. Uma das maiores psicanalistas da história da humanidade. Ela era uma seguidora de Freud, mas erigiu uma escola com pensamentos próprios, inclusive divergindo de Freud, embora ela tivesse tido a inspiração e a orientação freudiana, que ela viveu na época de Freud. Ela acabou formando uma escola própria. Ela, já formada, casada e com filhos, em 1921, Melanie Klein mudou-se para Berlim, que era um importante centro, tanto de atividade como de formação psicanalítica. Em 1922, a psicanálise estava em um desenvolvimento enorme naquela época. Em 1922, aos 40 anos, tornou-se membro associado da Sociedade Psicanalítica daquela cidade, de Berlim, em 1924. Iniciou sua segunda análise com Karl Abraham, como Ferenczi, um destacado discípulo de Freud. Mas o seu protetor e analista Abraham falece em 1925, fato que a levou a enfrentar seus detratores, inclusive por ser judia de origem polonesa. As ideias de Melanie contrariavam o pensamento de Freud e de sua filha, a filha de Freud, Anna, a qual se dedicava à psicanálise infantil, igualmente como Melanie. Ela desenvolveu todo o trabalho dela na psicanálise infantil, que na época não era assim, vamos dizer, um foco mais importante, né? Eles focavam mais os adultos. E essas ideias, naturalmente, contrariavam o pensamento de Freud. Ela encontrou lá na Alemanha uma resistência às suas ideias. Vou até pedir aí ao nossa técnica para que coloque uma imagem dela mais jovem, né?
aí, o jovem, e depois uma outra que ela já com mais outra idade. Naquela época as pessoas mudavam muito, né, com a idade, mudavam muito a fisionomia, elas ficavam muito velhas cedo, né? Mas não havia também o desenvolvimento de remédios, né? A ciência evoluiu muito, né, do século XX para o século XXI. Então, hoje as pessoas conseguem se preservar na aparência, né, mais jovem, mesmo com uma certa idade, né, por causa da ciência, né, da evolução da ciência. Bom, muito bem, então, aqui ela encontrou resistência às suas ideias na Alemanha, porque enquanto a Ana ela se dedicava mais à parte pedagógica, a Melanie ela mergulhou mesmo na psicoterapia, né, das crianças, né? E enquanto então a Ana vivia a psicanálise numa perspectiva pedagógica, a Melanie Klein mostrava-se determinada a explorar o inconsciente infantil. Para isso, introduziu uma modificação técnica essencial. Ela substituiu a palavra pelo brincar, garantindo a maior proximidade possível entre a psicanálise de adultos e a de crianças. E foi aí que ela revolucionou esse tratamento. Na época do assassinato de Hermine von Hug-Helmut por um sobrinho que havia sido seu paciente, também serviu para reforçar a oposição à psicanálise de crianças, né? É como se tivesse havido uma crise, porque aí todos aqueles detratores delas, não e tal, não adianta nada fazer por aí, por esse caminho, né? Começaram a querer destruir todo o trabalho, todo o ideário que ela construía em termos da psicanálise infantil. Mas os ingleses receberam bem a proposta de trabalho de Melanie. E no fervor dos anos 30, ela escreveu 2 obras. Uma contribuição para os estados maníaco-depressivos, em 1935, e em 40 publicou O Luto e suas relações com os estados maníaco-depressivos. Ela, então, muda-se para Londres no final dos anos 30, já prevendo o que iria acontecer na Europa com o nazifascismo em franca hegemonia, né? Deixando Viena definitivamente, em função do início da Segunda Grande Guerra. Agora, apesar da contundência dos debates, Klein e seu grupo permaneceram na Sociedade Britânica e na Associação Internacional de Psicanálise. Não foram expulsos, como viria a acontecer com Lacan na década seguinte, nem abriram uma dissidência contra Freud, como haviam feito Adler e Jung anteriormente. Jung foi um discípulo de Freud que acabou abrindo uma grande dissidência contra ele. E se tornaram os 2 grandes psicanalistas, né, 2 grandes escolas que são estudadas até hoje na psicanálise. Na verdade, mas a escola kleiniana de Melanie Klein é também uma escola importantíssima no mundo. Deixou uma marca indelével no mundo. E ela expandiu conceitos freudianos. E, em meio à turbulência da época, ela definiu um período de produção teórica exuberante. A década de 30 ficaria marcada pelo conceito de posição depressiva e a de 40 pela posição esquizoparanoide. Em 46, Melanie Klein publicou um dos seus textos mais importantes, Notas sobre os mecanismos esquizoides. No início da década seguinte, o grupo kleiniano
lançou o livro Desenvolvimento em Psicanálise. Em 1957, Melanie Klein publicou Inveja e Gratidão. E seu último livro, com grandes novidades teóricas. O texto é Narrativa da Análise de uma Criança, no qual Melanie Klein trabalhou até poucos dias antes de sua morte, em 22 de setembro de 1960, e seria editado logo em seguida. Ao longo de sua obra, Melanie Klein formulou uma teoria que possibilitou a compreensão da vida mental primitiva e abriu novos horizontes dentro do campo da psicanálise. Para Júlia Kristeva, que dedicou à psicanalista o segundo volume da coleção O Gênio Feminino, a clínica da infância da psicose e do autismo, em que predominam nomes como Bion, Winnicott e Francis Tustin, seria inconcebível sem a inovação kleiniana. Melanie Klein seria, em seu entender, a refundadora mais ousada da psicanálise moderna. Segundo Luiz Cláudio Figueiredo e Elisa Maria de Lioa Sintra, se perguntássemos aos estudiosos da área qual teria sido, depois de Freud, 1856 e até 1939, que foi o período em que ele viveu, e ultrapassando o autor que mais contribuiu para que se compreenda o funcionamento psíquico inconsciente, não haveria dúvida, Melanie Klein, seguida de seus discípulos, Wilfred Bion, que nasceu em 1897, faleceu em 1979, portanto, viveu num período ainda da nossa contemporaneidade, e Donald Winnicott, que também nasceu em no século passado, um ano antes, 1896, um ano antes de Bion, e faleceu em 1971. A estranheza das formações do inconsciente e das primeiras experiências desafia todas as medidas de bom senso. Melanie Klein ensinou a pôr de lado a razão e o senso de medida para compreender o caráter autônomo e demoníaco das fantasias inconscientes e angústias. Bom, então, voltando aqui ao texto de Melanie Klein, que eu vou pedir ao Rafa para colocar, quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Isso significa dizer que todos aqueles que, na ciência, principalmente na ciência médica, onde o médico, o cientista sofre muito. A gente viu agora nessa pandemia como tratamentos alternativos que foram colocados à disposição do público e que salvaram vidas, como foram combatidos. Até numa CPI humilharam uma médica de sobrenome japonês, descendente de japoneses, doutora Yamasuto, uma coisa assim. E ela foi vilipendiada durante aquela CPI, porque ela trabalhou um método alternativo que deu certo em vários municípios, várias prefeituras. Não foi só a vacina veio muito tempo depois, e a vacina também não resolveu tudo e não está resolvendo mais nada, porque agora essa vacina que está aí, que não foi objeto de evolução, nem de aprimoramento, nem de atualização, ela não está mais combatendo a Omicron. Não adianta tomar essa vacina, é bobagem. A gente vê certas circunstâncias. Outro dia eu estava vendo uma pessoa num carro, dirigindo um carro com os vidros fechados e devagar, trancando o trânsito, tipo de cara assim que é murrinhento, né? que não anda no trânsito, está pouco se ligando para o fluxo de trânsito. E eu olhei para ele estava de máscara, você acredita nisso? De máscara dentro do carro dele, e a máscara já está até liberada.
E não adianta nada, ele vai andar de máscara dentro do carro dele, ele vai o quê? Vai passar o vírus dele para ele mesmo, sozinho dentro do carro. Outro dia eu vi na minha academia, também fiquei impressionado, uma pessoa, está liberado, nas academias hoje você pode fazer o seu trabalho aeróbico sem a máscara. E tinha um cara correndo na esteira, correndo mesmo, mas de máscara. Quer dizer, o cara é um candidato a ter um infarto. Como é que ele vai correr numa esteira de máscara? Eu, na época que era obrigado a usar na academia a máscara, eu não corria. No máximo eu caminhava e, via de regra, eu baixava a máscara, respirava, depois eu colocava de novo para poder respeitar, né, a ordem que era, na época, inclusive, era obrigatório, né? As academias recebiam ordens da saúde pública para que todos usassem a máscara. Então a gente tinha que usar. Mas eu estava sempre ali, eu não corria, né? Ficava ali caminhando e tal. E quando podia, até baixava para o nariz, porque eu nunca acreditei nessa porcaria desse pano. Esse pano, para mim, não salvou ninguém. Não resolve nada isso aí. Mas era protocolo, você tinha que cumprir o protocolo. Então, eu imagino que Melanie Klein deve ter sofrido ao longo dos anos em relação a esse problema dela, a esse desafio. E, no entanto, ela fez uma grande contribuição para a humanidade. Ela é considerada uma das grandes na história da humanidade na área da psicoterapia. E se dedicou ao estudo e à pesquisa para trabalhar com crianças, com autistas, com pessoas que têm problemas psicológicos e psiquiátricos, né? De crianças, e desenvolveu um trabalho que hoje está aí, que está surtindo o efeito, né, de todo aquele trabalho que ela fez e todo aquele sofrimento que ela teve. Infelizmente, na área científica da medicina, tem muito disso. A história nos conta casos assim impressionantes de médicos e cientistas que sofreram, chegaram até a morrer, foram aprisionados, entraram em manicômio. Já contei um caso de um médico austríaco aqui, que ele descobriu que as pessoas estavam morrendo de parto por causa da mão suja, porque antigamente os médicos não lavavam as mãos, ninguém lavava as mãos, e ele descobriu que a asepsia era fundamental, e foi dado como louco, internado até pela própria mulher, e ele morreu no manicômio. Bom, então vamos em frente aqui, agora vamos ao dia 11 de maio na história, e eu vou pedir a vinheta. Em 330, Bizâncio é renomeada de Nova Roma durante uma cerimônia de dedicação, mas é mais popularmente conhecida como Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino, que eu vou pedir aqui para colocar a fotografia dele. A foto dele não, uma imagem de uma estátua dele, né? Porque Constantino não viveu numa época que se tirava a fotografia. Mas ele era esse jovem esbelto e foi um imperador muito inteligente, e somente no final da vida ele se converteu ao cristianismo, apesar de toda a influência da mãe dele. A mãe dele é a Santa Helena, a mãe dele. E foi durante o governo dele que Santa Helena prestigiou muito o cristianismo, e o cristianismo foi desenvolvido em Roma, na época de Constantino, em função da influência cristã da mãe, que acabou depois sendo canonizada como santa. Tem até uma ilha no meio do Atlântico Sul, chamada Santa Helena, em homenagem a ela, que onde foi o local que Napoleão foi isolado, exilado, e lá faleceu na ilha de Santa Helena, se não me engano, no ano de 1815 ou 1814.
E já está, inclusive, superada a tese, a teoria de que ele teria sido envenenado. Ele morreu realmente, morte natural, ele tinha um problema no estômago e isso aí agravou com o tempo. Bom, então, Bizâncio, que é hoje a atual Istambul, foi a capital do Império Romano de 330 a 395, porque nesse período, que é o chamado período da antiguidade tardia, né, que começou 289, 287 depois de Cristo e foi até o ano de 700. Esse período é um período que antecede a Idade Média. A Idade Média começa em 700 depois de Cristo. De 700 depois de Cristo, regressivamente, para 287, é a chamada Antiguidade Tardia, não é ainda bem a Idade Média, porque era um período de transição. E a Idade Média, um dia ainda, eu sonho em fazer um programa aqui para falar sobre a Idade Média, que a Idade Média não é o período de escuridão, muito pelo contrário, um período de luzes. Período de luzes. Foi a partir da Idade Média que se preparou todo o desenvolvimento intelectual que veio depois. Porque muita coisa da antiguidade tinha sido perdida. Livros, tombos, em função daquele incêndio que houve lá em Alexandria, no Egito, e depois também com a invasão dos sarracenos e dos turcos em Constantinopla, que eles saquearam Constantinopla e haviam muitos livros lá, e eles levaram esses livros todos, essa biblioteca toda, conjunto, inclusive de coisas da antiguidade, tiraram da cultura do Ocidente e jogaram na cultura deles. Então, essa atual Istambul foi a capital do Império Romano, do Império Bizantino, foi também chamado de Império Romano do Oriente, né, de 395 a 1204. Esse 1204 aí era quase que o auge, né, da época. Nós temos aqui um mapa que mostra, um outro mapa que mostra Constantinopla 1180 e poucos. É um outro mapa que tem aí, esse vem depois, é o terceiro, Rafa. Esse aí, ó, mostra como era a Bizâncio. Eu não fiz uma anotação aqui embaixo, vê se não tem uma anotação aqui. Levanta um pouquinho aí para ver. Eu acho que eu fiz uma anotação. Isso aí é 1100 e pouco, Mar Mediterrâneo, não está aí não. 1100 e pouco, era isso tudo aí, a imagem aqui o Ocidente e ali o Oriente. E agora vamos voltar lá à primeira imagem, a primeira imagem, Rafa, vamos voltar lá. Isso, aqui. Então aqui nós temos o chamado chifre de ouro. Temos o chifre de ouro, que até hoje, eu estou na dúvida, hoje eu estudei isso pra caramba, eu não consegui definir. Eu só sei que aqui é a Baía do Chifre de Ouro. Mas eu tenho dúvida se o chifre de ouro é essa ponta que está aqui, ou se é essa ponta que está no lado do Oriente. Vocês viram no primeiro mapa que a Bizâncio, ela tinha toda essa extensão aqui. E já nessa época, que é uma época mais próxima à invasão dos turcos, eles foram paulatinamente sendo comidos pelas beiradas, pelos turcos, o avanço dos turcos, né, que vieram e foram tomando. E ficou essa ponta aqui, que é um complemento da cidade. E até 1453, quando finalmente os turcos invadem. Turcos a gente chama agora, né? Porque na época era o Império Otomano, né? Era o Império Otomano, eram os otomanos, que é um povo, nós já vimos aqui, uma
brilhante aula do Paulo Akel, né? Nós vimos aqui que os otomanos, né, vieram lá das planícies, das estepes do Irã. Eles são povos iranianos, né, que foram migrando e se deslocando até formar esse grande Império Otomano, uma tribo que era uma tribo guerreira que desenvolveu isso, os Oghuz, né? Oghuz, e tem até na Netflix um filme muito interessante sobre isso. Não é bem um filme, uma série, né? Tem 200 capítulos, mas vale a pena. Eu levei 1 ano para assistir isso. Mas é muito interessante, muito bem filmado. É um filme turco mesmo, de origem turca, e vale a pena porque dá um conhecimento muito grande para a gente, para entender isso tudo que aconteceu lá. Temos ainda uma outra imagem, né? Essa é uma vista aérea de lá. Então nós temos aqui, né, o mar de Camara, né? Mar de Marmara, né? Marmara. Aqui nós temos aqui o Estreito de Bósforo e aqui o Golden Horn, que é o chifre de ouro. Isso que eu digo aqui, que eu estou na dúvida até hoje, Paulo, se é esse aqui ou se é esse aqui. Esse aqui, né? É a transição entre o Varejão e o Mar. É a transição. Então, essa é uma vista aérea de um mapa da época, né? Olha como é que a defesa dos portos, né, que eles faziam, extremamente interessante, e eram vários portos, né? Tinha uma ponte lá para fazer a travessia para o outro lado, e era uma cidade fantástica, O mal nisso tudo foi que uma briga que houve entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Era uma disputa que havia muito grande, que acabou numa divisão. Houve uma época que a briga estava tão acirrada que o Ocidente estava sofrendo muito, Roma, né? Roma estava sendo atacada pelos bárbaros e pediu ajuda ao Oriente. E o Oriente não deu, fechou os olhos, deixou Roma a própria sorte. Mas, quando chegou em 1453, quando houve o cerco, Constantinopla, Bizâncio, pediu ajuda a Roma. E Roma também não deu. Quer dizer, e nós perdemos todo esse espaço de terra para os muçulmanos por causa de uma bobagem, a vida entre o Império do Ocidente com o Império do Oriente. Engraçado que a gente, estudando a história, a gente vê, né, os erros políticos que são cometidos e as consequências disso, né? Esse povo sofreu muito, né, com a invasão dos otomanos, e eles tiveram que se submeter à nova religião, à nova cultura. Alguns fugiram, e isso aí virou hoje, que é a Turquia. É uma cidade fantástica, fabulosa, que eu infelizmente ainda não conheci. E na época eu tive uma opção para ir lá, mas eu preferi ir para a Escócia e não fui a Istambul. Mas é uma cidade muito bonita. E muita coisa que os otomanos, hoje turcos, eles receberam a cidade e não a destruíram, né? Muito pelo contrário, eles desenvolveram, tornaram a Bizâncio uma cidade muçulmana, e as igrejas católicas ortodoxas que haviam lá foram transformadas em igrejas muçulmanas, né, em templos muçulmanos. E assim se desenvolveu isso aí. Esse Império Otomano, que foi
de 1453, com a invasão, até 1922, estrategicamente localizada entre o Corno de Ouro e o Mar de Mármara. No ponto em que a Europa encontra a Ásia, a Constantinopla bizantina ainda havia sido a capital da cristandade, sucessora das antigas Grécia e Roma. No decorrer da Idade Média, Constantinopla foi a maior e mais rica cidade da Europa. Desde meados do século V até o início do XIII, Constantinopla era a maior e mais rica cidade da Europa e foi fundamental no avanço do cristianismo durante os tempos romanos e bizantinos, como o lar do patriarca ecumênico de Constantinopla e como o guardião das relíquias mais sagradas da cristandade, como a coroa de espinhos e a verdadeira cruz. A cidade também era famosa por suas obras-primas arquitetônicas, como a Catedral Ortodoxa Grega de Santa Sofia, que servia de sede do Patriarcado Ecumênico, e o Palácio Imperial Sagrado, onde moravam os imperadores. A Torre de Gálata, o Hipódromo, que era uma maravilha, era uma obra fantástica, o Portão de Ouro das Muralhas de Constantinopla e os opulentos palácios aristocráticos que alinhavam-se entre avenidas e as universidades de Constantinopla. Eu queria, Rafa, que você passasse um pouco essa imagem aí da vista aérea, enquanto eu descrevo aqui essas particularidades da cidade. Então, nós temos também as avenidas, a Universidade de Constantinopla, foi fundada no século V, pode até colocar na imagem grande, pode tirar a minha imagem, isso, no século V, e continha inúmeros tesouros artísticos e literários, antes de ser saqueada em 1204. Em 1204, ela foi saqueada pelos cruzados, e em 1453, pelos otomanos, incluindo a sua vasta biblioteca imperial, que continha os restos da Biblioteca de Alexandria e tinha mais de 100 mil volumes de textos da antiguidade. Toda essa riqueza cultural acabou na mão dos otomanos. E eles se beneficiaram disso. Porque houve um grande hiato entre a riqueza cultural que havia da antiguidade e que o Ocidente não conseguiu alcançar isso. Uma parte foi perdida lá no incêndio de Alexandria, a outra parte que estava guardada lá em Constantinopla foi para a mão dos otomanos. E eles, naturalmente, se beneficiaram dessa cultura. Agora, Constantinopla era famosa por suas defesas maciças e complexas. Daí a importância da Idade Média, porque foram a partir dos monges da Idade Média que se enclausuraram inicialmente nas cavernas para se esconder dos bárbaros, e lá, à luz de vela, eles ficavam o dia e a noite pesquisando as culturas antigas e compilando novos tombos para transferir para as gerações futuras a cultura da antiguidade, porque esse ato trouxe o que se chama de período negro, o período da escuridão, porque se perdeu o referencial da antiguidade. Isso atrasou, inclusive, os descobrimentos, as navegações e etc. Porque aquelas referências que nós tínhamos dos fenícios, dos vikings e de outros povos que navegaram pelo oceano afora, foram perdidas essas referências. E depois os portugueses desenvolveram isso e começaram a fazer as grandes navegações. Foram os primeiros, os mais eficientes e mais científicos, né, que desenvolveram a arte náutica e que culminaram com os descobrimentos. Agora, o primeiro muro da cidade foi erguido por Constantino, e que foi imperador, né? Ele saiu de Roma e foi governar lá em Bizâncio. Ele gostava mais de lá do Império do Oriente do que do Ocidente. E cercava a cidade por todos os lados. Mais tarde, no século V, o prefeito pretoriano Antêmio, sob o imperador Teodósio,
empreendeu a construção das muralhas teodosianas, que consistia em uma parede dupla a cerca de 2 quilômetros a oeste da primeira muralha e um fosso com estacas na frente. Este formidável complexo de defesas foi um dos mais sofisticados da antiguidade e a posição da cidade, construída intencionalmente em 7 colinas, bem como na justa posição entre o Chifre de Ouro e o Mar de Mármara, a tornava uma fortaleza inexpugnável que protegia magníficos palácios, cúpulas e torres entre 2 continentes, a Europa e a Ásia, 2 mares, o Mediterrâneo e o Mar Negro. É realmente uma topografia sensacional. Nós temos ainda, em 1310, tudo que nós estamos falando aqui corresponde ao dia 11 de maio. Em 1310, 11 de maio, Filipe IV de França manda queimar na fogueira 54 membros dos Cavaleiros Templários por heresia. Aí está, Felipe o Belo, mas na realidade o nome dele não era Felipe, era Filipe. Todo o Felipe é uma corruptela do Filipe, o certo sempre foi Filipe. E aqui alguém colocou na internet esse Felipe, mas na realidade era Filipe, com I, Filipe. E ele era apelidado de o Belo, porque realmente ele era um monarca, para a época dele, muito bonito e era por isso que ele foi apelidado de o Belo, né? Realmente é uma estampa bonita. O que nós estamos falando aqui dos Templários, então, os Templários foi uma ordem militar de cavalaria. A organização existiu durante cerca de 2 séculos na Idade Média, 1118, quando começou, a 1312, tendo sido fundada no rescaldo da Primeira Cruzada, de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista, porque os católicos queriam peregrinar e lá estava tudo dominado pelos muçulmanos. Os seus membros faziam votos de pobreza, castidade, devoção. Nós temos algumas imagens aí dos templários, né? Devoção e obediência. E usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha e o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros, tendo em conta o local que originalmente se estabeleceram. O Monte do Templo, em Jerusalém, onde existira o Templo de Salomão e onde se ergue a atual mesquita de Al-Aqsa, assim como o voto de pobreza e de fé em Cristo. Denominaram-se pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. Mas acontece que o Filipe IV, com uma crise financeira da época, ele acabou tendo uma discussão lá com o líder dos cruzados e acabou que não deu certo. Ele estava devendo dinheiro aos cruzados, os cruzados tinham muito dinheiro. E ele então resolveu acabar com a ordem, ele tinha pressão sobre o Papa, tinha um certo domínio sobre o Papa da época e pediu a excomunhão desses templários por heresia e ele acabou condenando os templários na fogueira. Essa é uma história muito conhecida, já teve vários filmes sobre isso e realmente foi um horror, né? Morreram numa fogueira, queimados vivos, que era um costume da época. Na Inquisição, na Santa Inquisição, acreditava-se, aqueles inquisidores, né? Quando a gente fala em Inquisição, a gente não fala propriamente da Igreja Católica, né? A gente fala especificamente de religiosos, Espanha, Portugal e França, né? Porque a própria Itália, o próprio Papa às vezes protegia condenados, livrando-os da morte. Mas esses inquisidores acreditavam que se queimasse o corpo vivo do herege, ele estaria purificado
para ter ascensão aos céus. Nesse período da Idade Média, a vida tinha pouco valor. Todo o valor estava em se voltar para Deus, e mesmo com sacrifício, porque a compensação viria numa nova vida no paraíso. Esse era o entendimento. A Idade Moderna começou a mudar esse pensamento. E aí começou a se pensar no ser humano, né? No conforto dele, nas coisas mais humanas. Daí que vem o período do humanismo, né? E essas coisas mudaram completamente a concepção daquilo que vinha da Idade Média. Esses templários, eles faziam votos de pobreza, castidade, devoção e obediência. Mas acabaram depois todos perseguidos. Eles fundaram novas ordens na Inglaterra e de lá se desenvolveram, e tem uma parte que está ligada à maçonaria. Enfim, isso aí já é uma outra história que vai demandar uma pesquisa para isso, também no programa futuro, se for o caso. Muito bem, nós vamos agora aproveitar o nosso... Acho que terminou, né? Terminou. Então tá bom, o resto a gente fica para a semana que vem. Uma boa noite a todos e eu prometo retornar na quarta-feira da semana que vem.